Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais esse episódio do podcast do Terapia Integralista. E hoje temos a Paty Binhara aqui com a gente. E eu queria que você começasse se apresentando, Paty, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho. Legal. Em primeiro lugar, quero agradecer você, né, por estar aqui, né, estou muito feliz. Eu sou a Patrícia Binhara, né, mais conhecida, o pessoal acaba me chamando muito de Paty, normal. Eu sou terapeuta, instrutora de Theta Healing, de outras técnicas também. Eu sou natural de Curitiba, nesse momento estou morando em Campinas, vou voltar para São Paulo, essas mudanças aí da vida. E super resumo sobre mim, né, mais ou menos isso. Legal. E, Paty, né, a primeira coisa que eu queria que você trouxesse para as pessoas, né, você veio do mundo da engenharia e você fez toda uma transição de carreira para começar com terapias. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência para as pessoas, principalmente, né, quando a gente trabalha com essas terapias alternativas, integrativas, às vezes as pessoas têm essa ideia, né, ai, cai do céu, agora porque eu fiz o Criador, ou o Universo, ou que lá o nome que a pessoa queira dar, né, vai ser muito fácil. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão. Ah, legal. É ótimo a gente falar sobre isso, porque realmente, né, foi uma transição, né, de uma área que eu brinco que é extremamente lógica, exatas, para essa área que é mais intuitiva, mas não necessariamente precisa ser só intuitiva, né. E realmente no começo também, quando eu comecei a fazer os primeiros cursos e entrar muito nesse mundo, eu realmente tinha essa percepção que nem você falou, assim, que as pessoas falam, não, é só, né, por exemplo, é só pedir que as pessoas venham, é só intencionar, é só dizer que você vai se colocar a serviço que as pessoas vão aparecendo, quase como se fosse assim, né? Tem muitas mágicas que acontecem, eu acredito nisso, mas quase como se fosse mágica, né? E aí eu lembro que no começo, assim, no começo até há bastante tempo, na verdade, muitas vezes eu ia fazendo esses movimentos de fazer meditação, de fazer isso, de fazer aquilo, né, de coisas que a gente aprende nas técnicas que a gente vai trabalhando e tal, e é claro que eu sinto que isso, né, ajuda, contribui, mas existe toda uma outra parte que, né, quando a gente fala, né, de ter clientes, alunos e tudo mais, tem toda uma outra parte que precisa ser feita, né, então falar para as pessoas sobre o que você trabalha, né? No começo isso era um desafio para mim, porque, por exemplo, eu no começo da carreira, né, eu estava trabalhando de terapeuta e na engenharia, né? Então, por exemplo, eu às vezes não falava tanto para as pessoas com que eu estava trabalhando, falava mais ou menos, explicava de um jeito meio que por cima, assim, eu trabalho mais ou menos com umas terapias, e não falava direito muito o que era. Tem toda a questão, né, de fechar parcerias, de conversar com outras pessoas, e até a parte que é mais, né, que eu sei que você fala bastante, né, Fer, que é essa parte de estruturar mesmo o negócio, né, porque é claro que a gente pode pedir, ter fé e tudo mais, mas tem essa parte de estrutura, né, de atender as pessoas, de onde encontrar as pessoas para atender elas, né, de atender elas do jeito que elas merecem, com a qualidade que elas merecem, e tudo mais a gente acaba não vendo isso nos cursos, né. Na verdade, isso foi muito desafio para mim, né, primeiro eu pensava, né, eu brinco que eu estava toda na engenharia, aí eu fui toda para a parte, meditativa e tudo mais, e aí, assim, o que foi mudando, né, melhorando nessa carreira que eu escolhi, né, que eu fiz a transição de carreira, foi encontrar o meio termo, né, porque a gente não precisa abandonar o lado lógico, a gente tá aqui na Terra, tem coisas que a gente precisa fazer para essas pessoas se conectarem com a gente, né. Legal você trazer isso, porque isso eu percebo que às vezes algumas pessoas esquecem, e a gente tá falando aqui de terapia, mas eu acho que serve para todas as profissões, às vezes a pessoa vai para o extremo de que agora eu só preciso trabalhar, mas cadê o financeiro, cadê as redes sociais, que hoje em dia é importante, né, cadê, sei lá, conversar com os clientes, que é o comercial, então tem toda essa parte que nos cursos não ensinam a gente a fazer, né, e aí depois a pessoa, né, e se você quiser expor aqui, porque eu sei que você teve uma experiência muito com isso também, a pessoa fica decepcionada, fala que a técnica não é para mim, ou que isso não funciona, né, ou sabe que você gosta de fazer, mas parece que tem alguma coisa errada, mas é porque esquece dessa parte também, que isso também é um negócio, né, e eu queria que você trouxesse essa sua visão também. Não, eu acho que uma das coisas que foram mais desafiadoras foi exatamente, como eu sempre tinha trabalhado, eu brinco que eu sempre tinha trabalhado para a empresa dos outros, eu não tinha essa
percepção, né, que a gente precisa ter, assim, precisa, né, vai desenvolvendo ter, para ter essa mentalidade de ter um negócio mesmo, né. Então, foi como a Fer falou, né, da minha experiência, eu cheguei num momento, assim, que eu fui falar com a Fer, porque eu estava assim: "Não dá certo para mim, não funciona", e tudo mais, né. E a gente conversou muito, né, a Fer foi me ajudando muito nessa parte realmente de olhar todos né, os pontos que eu não estava olhando ali, né, porque eu estava muito assim, no manifestando, conversando com algumas pessoas, às vezes com os mesmos clientes, e é claro que é legal a gente manter com os mesmos clientes, mas nos cursos de terapia mesmo, a gente não tem essa visão de negócio mesmo, sabe? Da importância de ter uma, né? Eu ainda não tenho, mas pelo menos eu tenho dado esses passos de ter melhor essa parte, de ter uma parte comercial para falar com as pessoas, de ter uma parte, né, de entrar em contato para a parte financeira das pessoas, porque uma coisa que eu caía muito também, a pessoa falava assim, eu pago depois. Eu falava, tudo bem, depois você paga. Só que eu tenho as minhas contas para pagar no final do mês. Por exemplo, o meu cartão de crédito vence dia 1º, eu tenho que pagar o cartão dia 1º. Então, assim, legal, eu posso contribuir no processo das pessoas, mas, assim, eu né, eu não preciso ser, a pessoa pode ser conhecida e tudo mais, mas tem que ter essa parte por trás de entender que é um negócio, que isso eu acho que era o desafio para mim, de entender que era um negócio, que não era só, atendo as pessoas do curso, que é muito legal, mas e toda a outra parte por trás que precisa ter, nessa parte de negócio mesmo, né? Então, eu acho que, assim, eu entrei nessa questão de não querer muito, de não, como que eu posso dizer? De ficar muito decepcionada, mas é porque eu não estava olhando para essa outra parte, que é muito importante, né? É a estrutura que você, né, eu vejo você sempre falando, né? É a base ali, né? Como Sim. não tem essa base, desmorona, né? É isso. Sim, e aí eu vejo muito isso, né, nas pessoas, do tipo, às vezes até a pessoa consegue ter sucesso, mas aí começa a atender, a agenda cheia, e cadê o restante? Uhum, Aí ela não sabe quanto que ela tá ganhando, não sabe quanto que ela tem de custo, né, ou sim. até as pessoas, né, por conta da pandemia, né, deu aquele boom na internet, agora vou me vender online, tá tudo certo, só bota os posts na internet e vai vir cliente automático. E não é isso, as pessoas têm que perceber que tem uma construção, né. E eu acho Uhum. muito legal você trazer isso, porque, assim, bem quando você estava no pontinho da virada, né, do tipo de começar, né, a ser conhecida, porque vai um tempo também, né. Aí as pessoas desistem, e aí eu viro e falo: "Gente, falta só um pouquinho, né, e vamos achar outros meios", porque, né, eu acho que você consegue, né, falar também disso, né. Quando a gente começa a expandir que não é só a internet, principalmente a nossa área de terapias, é muito boca a boca, porque a pessoa está abrindo a vida dela. E É aí, verdade. se a pessoa não para pensar nisso, ela vai ficar frustrada. Que era o que eu estava. Que era o que eu estava, porque o que que aconteceu, né, até contando um pouco da história, porque a Fer já sabe, mas, logo assim que eu fiz a transição de carreira, né, eu estava ali olhando foi em 2020, né, eu estava olhando a galera no Instagram bombando, internet e tal, eu falei: "Não, vou fazer curso de marketing digital", porque o marketing digital claro que eu já vou contar a parte que me ajudou, óbvio, né, mas eu falei assim: "Não, vou fazer curso de marketing digital, aí o meu conteúdo vai chegar para todo mundo, e nã vou estourar a boca do balão". E aí, assim, eu fui fazendo tudo aquilo que, né, que estava dizendo lá na época, né, dizia: faça não sei quantos stories por dia, 100 stories por dia, tem que fazer 3 posts, um por dia, um tem que ser vídeo, um tem que ser texto, um tem que ter. E aí eu entrei muito nisso, achando que só isso ia ser o suficiente, né? E tem muito mais além disso, né? E aí é claro que eu ter feito os cursos foi uma grande contribuição para mim, porque eu não sabia nada, né? Então eu aprendi a olhar mais coisas do Instagram, de outras redes sociais, aprender muita coisa. Mas enquanto eu estava muito focada nisso, de eu tenho que fazer 3 posts, eu tenho que fazer stories, um dia eu parei e falei assim, gente, eu tô tipo, cancela me matando, mas eu tô tipo me matando aqui, fazendo um monte de coisa que um monte de guru de marketing tá dizendo, mas não é aqui que tá vindo meus clientes. Quando eu comecei a reparar, pouquíssimas vezes algumas pessoas tinham falado comigo no Instagram para perguntar sobre as terapias, e a maioria das vezes, assim, sei lá, na época eu acho que deviam ter vindo assim, umas 3 pessoas que vieram perguntar, e uma ou duas fecharam algum atendimento, e aí exatamente isso, o olhar para outros lugares, né? Não só ficar, claro que o digital é importante, a internet é muito importante, faz a gente chegar em um monte de lugares, mas não só isso, né?
né, ter um cartão, ter um flyer, falar com as pessoas, né? Você tá na fila do mercado, a pessoa te fala alguma coisa, eu sou terapeuta, né? Esse tipo de coisa pode parecer que às vezes é muito bobo, mas a Fer me falou muito disso, e é daí que vem a maioria das pessoas, às vezes para fazer a primeira sessão e depois ela te indicar para outras, né? Exato. E é legal você trazer isso, porque assim, as pessoas às vezes também mal interpretam quando eu viro e falo assim: "Não, o marketing, o mundo digital não funciona". Não é isso, a gente tem que entender que ele é uma fonte de criar autoridade, porque o que que a pessoa vai falar assim: "A fulana lá, né, a Maria do mercado, nossa, eu ouvi falar da Paty, deixa eu ver como que ela tá lá no Instagram". Ela vai olhar né, e vai começar a te seguir e vai ver o que você está fazendo. Ela não vai chegar e falar assim: deixa eu entrar aqui no Instagram, procurar terapias, e aí eu achei a Paty, vou ligar para a Paty", Uhum. né. Sim, Geralmente é o inverso, e é isso que eu falo para as pessoas às vezes, é você criar coisas na internet sabendo que isso é uma consequência, né. E é muito engraçado porque é isso, os gurus falam, né: "Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro". Mas saber que isso é uma consequência, principalmente para o mundo das terapias, a gente não vende um produto, a gente vende um serviço, e a gente vende um serviço que gera confiança. E na internet, às vezes, você não vai ter tanta confiança assim, se não for alguém te indicando: "Ó, essa pessoa é legal, eu confio nela". sim, sim, exato. E eu super concordo com esse de, às vezes, olhar, né? Tem uma panificadora aqui perto de casa que eu deixei alguns flyers lá. E uma das moças que trabalha lá e tal, ela viu e aí ela começou a me seguir no Instagram. Aí passou um tempo, ela veio perguntar pra mim: eu queria saber se terapia, sabe? Assim, é quase como se fosse realmente um relacionamento, né? Ela pegou, olhou, me conhecia da padaria, porque às vezes eu ia lá de vez em quando. Aí começou a me acompanhar, olhar algumas coisas na internet. No final das contas, a internet é uma ferramenta a mais, né? Contribui talvez para ela olhar, ver o jeito que eu falo, ver se ela vai com a minha cara ou não vai com a minha cara ali antes. E aí depois ela foi, né, vier conversar comigo, por exemplo, né? Então, Uhum. realmente, né, a questão não é deixar a internet de lado, né? É assim, é usar. O que estava acontecendo é que eu estava colocando toda a minha esperança, toda a Exato, minha é o energia que a lá, né? maioria das pessoas fazem, e não está errado, né. É aquilo que eu falo, mas você tem que perceber que é uma consequência, né. E às vezes as pessoas fazem de tudo para vender, e aí prometem: você tem 10.000 seguidores, aí você vai vender e faz fórmula de lançamento e faz isso, faz aquilo outro", e nem sempre é assim, né, não é. Eu lembro que uma vez, uma moça queria me lançar, né. Falei: "Claro", ela falou: então você vai ter que fazer 2 lives por semana, disso a gente tira nuggets assim, assim, assado". E aí passou um mês, ela: "Ah, não tá rolando". E eu falei assim: "Cara, lógico que não vai rolar". Porque eles prometem que Hum, em um mês você vai ter 10.000 seguidores e não é assim que funciona. sim. Sim, exato. E a questão também, né, muito legal você falar de seguidores, né, porque a gente tá na eu brinco, a gente tá você com certeza também fala disso, a gente tá nesse negócio de número, né, mas do que adianta você ter 10.000 seguidores e Ninguém compra, né. Eu né, recentemente comecei uma rede social nova, né, com o meu nome mesmo, né. Eu tenho 800 seguidores e quase todos os seguidores sempre estão comentando, né, ou dali sempre tem uns 10, 12 que percentualmente falando, dá 10% das pessoas que me seguem e as pessoas que me compram. Então é isso que você tem que começar a perceber, qual é a qualidade dos seus seguidores. sim. Nossa, e eu estava super frustrada com isso, né, porque, por exemplo, assim, eu tenho 2.000 e alguma coisa de seguidores, eu acho que eu já tinha 2.000 e alguma coisa na época que eu falei com você, mas era exatamente isso, né, pensa o tanto de energia que eu estava colocando ali. E eu não estava tendo retorno, então eu estava começando a realmente estava gerando uma frustração em mim, porque e estava gerando uma frustração, assim, eu estava olhando, né, para as promessas, porque o pessoal fala: né, faça isso e você vai vender não sei quanto por mês e tal, né. Claro que eu estava é uma questão minha, eu estava me iludindo ali, mas, independente eu estava criando toda uma frustração, até duvidando da minha capacidade, eu tinha até pensado, por exemplo, assim, eu gosto muito da área que eu trabalhava antes, não foi uma questão, assim, de: eu odeio trabalhar com isso, eu vou trocar". É que eu gosto mais de terapia, dos cursos e Aham. tal, então foi uma escolha assim, né, da minha troca de carreira. Mas eu estava pensando em voltar para outra área por
causa disso, não porque assim, eu escolho. Se eu escolher algum dia, é escolha, né? Mas não foi assim, eu escolho voltar para essa área porque eu quero, né? Porque eu Sim. desejo estar ali de novo. Era porque eu estava me sentindo tão frustrada, porque eu pensava assim, poxa, eu sei que eu consigo entregar, né, um trabalho legal e tal, mas eu estava focando, é aquele negócio, eu estava assim, eu estava focando numa área, enquanto existem infinitas, né? Infinitas outras formas da gente chegar, né, nas pessoas. E E é o que você isso falou de indicação é super importante também. isso que eu queria também que você trouxesse, né, você falou da fila do mercado e tudo mais, né, ou deixar os flyers na padaria e a pessoa começa a te seguir, Uhum, depois vem conversar com você, uhum. né. E aí eu sei que tem muita gente que fala assim: "Ah, isso é papo de vendedor, é ser chato", né, e eu queria que você trouxesse sua visão, porque isso não é papo de vendedor, não é ser chato, né, porque Sim. eu filho fala: "Se a pessoa te deu abertura, se ela não quiser falar disso, ela vai parar de falar com você". Sim, sim. Não, primeiro que, por exemplo, assim, até da questão do flyer, né, ela pode pegar o seu flyer e nunca nem falar com você, né, começa por aí, né. Né, ela pode simplesmente pegar e falar: guardei e esquece, né. E aí é muito legal você falar essa parte do vendedor, porque isso foi uma questão também que eu olhei muito, né, sobre, né, quantas vezes a gente já não entrou na loja para comprar uma roupa, a pessoa ficava andando atrás da gente, ficava: "Ai, que vendedora chata, né, não quero falar com essa pessoa". Só que eu comecei a olhar para isso de uma forma diferente. Primeiro que eu não estou forçando a pessoa quando eu estou contando para ela ali na fila do mercado com que eu trabalho. Eu contaria para qualquer outra pessoa do trabalho. Foi uma das coisas que eu percebi, né? Para qualquer pessoa, antes eu contava, eu trabalho, né, nessa empresa, eu trabalho com isso e tudo mais. Eu contaria numa boa. E, e aí, quando muda essa ideia de ser uma prestação de serviço, eu comecei a contar da mesma forma. Eu trabalho com terapia, eu atendo com terapias holísticas, blá, blá. E as pessoas se perguntam, a maioria das vezes as pessoas são interessadas, porque elas não entendem muito como funciona, né. Só que isso começou a mudar mais em mim quando eu entendi que, na verdade, eu não estou sendo chata, porque eu não estou forçando a pessoa a comprar um atendimento de mim, né. Eu estou oferecendo um produto que eu sei que vai ajudar a mudar a vida dela, né. E eu não estou ali oferecendo, eu estou contando e ela tem, eu não estou forçando a barra: você tem que marcar comigo o atendimento amanhã". Eu estou falando: se quiser você pega o meu cartão, se quiser a gente conversa pra você entender melhor". É super aberto, é super livre, não é assim: "Você tem que mar vou te dar o cartão, você tem que É, marcar o eu falo, é um atendimento". bate-papo, né, como qualquer outro. E aí eu acho que é onde as pessoas também mal interpretam essas coisas, né, do tipo: "Ai, agora eu Uhum. vou vendedor", ou vai virar aquela pessoa, né, que a gente chama de pregador, que fica ali, né, marqueteiro, e não é, é um É. bate-papo, né. E aí eu acho que é onde as pessoas também acabam se limitando, porque perdem ótimas oportunidades, porque tem essa vergonha, ou qualquer coisa que seja ali, né. Uhum. E eu vou até falar, né, Fê, pra mim, assim, no começo não era tão fácil falar, sabe. Eu ficava assim: "Eu trabalho com terapia", sabe, tipo, falava: "Eu trabalho com terapia", "Estava com o quê?" Com o quê? Porque eu pensava, eu tinha essa sensação também de que é como se eu estivesse enfiando um produto a goela abaixo. E aí, né, depois das nossas conversas, eu me liguei também muito assim de, não, eu tô falando pra pessoa o que eu faço. Muitas vezes eu nem ofereço cartão, a maioria das vezes as pessoas falam, que legal, me deixa teu contato, posso te seguir no Instagram e tal. E aí, assim, a pessoa às vezes segue e tá tudo certo, às vezes depois acaba. Mas eu realmente tinha isso. Só que assim, primeiro que eu não tô fazendo nada de nada, só tô contando sobre o meu trabalho, eu não tô forçando ninguém a nada, né. Mas é legal, e eu brinco que isso é uma coisa muito que às vezes que eu falo que é do que é eu sei que a gente não vai falar da parte terapia, mas é como se fosse o universo. Né, eu não tenho vergonha de falar do meu trabalho, e aí às vezes não vem através daquela pessoa, mas assim, a energia tá ali, entende que eu tô disposta, que eu tô disponível para atender alguma outra pessoa, e é sobre isso também, Exato, né. e eu acho e é bem isso que você falou, né, e é o que eu sempre falo para as pessoas, eu falei para você do tipo: "Cara, se eu tenho vergonha de falar do meu trabalho, o universo também vai ter vergonha de me trazer as pessoas". É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. É exatamente isso, Fer. E aí, assim, agora eu falo com qualquer pessoa, a pessoa pergunta: "O que você faz?", sou terapeuta, falo pra todo mundo. E isso gente, mudou muito, Fê. É uma Muda, coisa que é muito, muito simples, mas nossa, muda muito. muito. E é muito engraçado, porque assim também, né, outra coisa que o mercado fala: "Vamos fazer seu elevator speech", né, que tá na moda lá do elevator pitch, que você tem que falar sobre você em 10 segundos. Cara, você não precisa fazer também uma coisa decorada,
né? Eu sempre falo, tipo, meu, cada pessoa você vai ter que falar de um jeito diferente. Olha, eu sou terapeuta, eu trabalho com técnicas energéticas, outra, eu, né, sou terapeuta e, né, mudo sua vida ou mudo sua realidade financeira, porque para cada pessoa vai ser diferente o que você vai falar. Exato, exato. E até assim, tem gente que é muito interessada, que a pessoa fica te perguntando muito, quer entender mais a fundo, tem gente que só fala assim: "Ah, e ajuda pra quê?". Aí você fala pra ela porque ajuda, ela fala: "Ah, tá bom, né, talvez eu queira fazer um dia", né. E é exatamente isso. O legal desse presencial, desse estar ali falando com a pessoa, é que a gente consegue meio que falar pra pessoa do jeito que vai fazer sentido pra ela, né, do jeito que ela entende, porque tem gente, assim, que, por exemplo, quando eu falo Teta Healing, tem gente que pergunta até a sétima pergunta tudo. E tem gente que fala assim: "Ah, legal, diferente, que eu vou um dia querer fazer isso". Então, assim, a gente acaba sendo que claro que eu estava ali na fila, né, talvez a minha intenção inicial não era, mas, né, tô falando do meu trabalho e tá super direcionado para aquela pessoa, tô dando atenção para aquela pessoa, né, especificamente, né, Sim. não falando de uma forma genérica. Sim, e às vezes, né, eu falo que esse também é um segredo da venda, a gente está mostrando interesse na pessoa, a gente está falando o que a gente faz, mas a gente está escutando o que a pessoa está falando, a gente está se mostrando interessado no que ela está, né, e às vezes a pessoa nem vai fazer nada com você, pelo menos por um momento, ou nunca mais, ou dali 10 anos, porque eu já tive clientes que eu falei, depois de 10 anos aparece, né, Sim. porque você realmente ouviu. E quantas vezes a pessoa não é ouvida e simplesmente porque você foi ali, deu um tempo da sua atenção, já mudou totalmente a vida dela. Exato, exato. É exatamente, eu tenho essa percepção também, Fê, que muitas vezes as pessoas não são ouvidas, né, e aí acaba sendo essa oportunidade de a intenção, porque as pessoas percebem a intenção, né? Se você tá com a intenção verdadeira ali de ouvir ela, porque você tá interessada nela, né? Se ela quiser fazer alguma terapia em algum momento ou não, é a questão dela, mas tá interessada de verdade nas pessoas, porque no final das contas nós trabalhamos com pessoas, né? Então, assim, as pessoas acabam um momento ou outro, né? Que era uma coisa que eu tava um pouco desconectada, elas acabam entendendo um momento ou outro a sua intenção verdadeira ali, né? A intenção do, né, que eu Exato, falo, né, que é do nosso exato. coração ali, né? Eu lembro que uns 2 anos depois que eu já tinha começado, né, com o Theta Healing, com outras técnicas, né, alternativas, eu vendi meu carro e comecei a andar de Uber, né. E aí eu Uhum. peguei um motorista de Uber e aí eu lembro que ele começou a falar da vida dele, dos problemas dele, eu comecei a ouvir, aí eu fiz um pouco de Theta ali com ele e tal, né. Uhum. E aí ele virou assim: "Nossa, muito obrigado, você mudou minha vida hoje, tã-nã-nã-nã". Ele falou assim: "Olha, eu sei que a gente não pode, né, e tal, mas você não quer me dar um cartão seu ou um telefone e tal?". E aí eu dei meu telefone e dei um cartão. Cara, por uns 2 anos, sempre vinha gente falando: "Olha, eu peguei o Uber com esse cara, ele me falou de você e me passou seu telefone". Tinha pessoas Legal. que faziam curso comigo, que faziam, né, sessão comigo, e tinha pessoas que não, mas olha como que é, simplesmente porque você estava ali ouvindo a pessoa, né. Sim, sim. Nossa, eu acho essas coisas muito fantásticas, Fer, muito, muito, muito fantásticas, porque é realmente a mesma coisa de falar da sua profissão. Você tá ali mostrando para o universo que você tá interessada, que é aquilo que você escolhe, e uma hora as coisas acabam fluindo, né, não às vezes da forma que a nossa cabeça pensa, de outras formas que a Exato. gente nem Isso é muito legal de você trazer também, porque às vezes a gente acha assim: "Tá bom, eu falei com essa pessoa vai vir ou vai me trazer fulano ou vai me trazer ciclano", e não é dessa forma, né, não é linear dessa forma. não, nem um pouco. Nem um pouco. Sabe que no outro prédio que eu morava, há um ano e tanto atrás, mais ou menos, um dia eu peguei meus cartões e coloquei na porta de todo mundo que morava. Subi lá de elevador no 23º e comecei a colocar nas portas de todo mundo, né. E aí, assim, 23º andar, acho que são 8 pessoas por andar. Uma pessoa me mandou mensagem. Aí teria gente, né, em uma época eu falava: "Nossa, uma pessoa mandou mensagem". Mas, gente, essa pessoa me mandou mensagem e ela já fez vários atendimentos comigo e ela já me indicou para tanta gente, de um cartão, gente. Então, assim, as coisas acontecem de um jeito, tipo, muito interessante. Exato. E aí vem de novo aquilo que a gente falou, né, onde estão as oportunidades, né. De novo, né, mora no prédio, entrega o flyer, entrega um cartão, você nunca sabe, sempre vai ter os curiosos de mandar mensagem, tá bom, que venha o curioso, porque pelo menos você está conversando com as pessoas, né. Sim, sim. O último flyer que eu fiz, eu coloquei um QR Code para ir para o meu YouTube, sabe. Aí, tipo, depois, assim, chamou algumas pessoas no YouTube, eu falei: "Ah, legal, a pessoa vê o conteúdo lá e tá tudo certo", sabe. Então, Sim.
Sim. É isso, sabe? A gente, eu acho que isso foi um dos meus desafios também, sabe, Fer? Porque por mais que normalmente eu não seja uma pessoa tão imediatista, eu acho que eu me conectava com não só de marketing digital, mas até muitas pessoas do mundo holístico que falavam, não, eu fiz um curso, no outro mês eu já faturava não sei quanto, e eu me conectei muito tempo com essa coisa mais imediatista, né? E eu comecei a entender mais, né, com as nossas mentorias e tal, né, me relembrar que é uma construção, né? Eu comecei a me lembrar muito da minha outra carreira, né? Eu cheguei num lugar legal nessa outra carreira, mas foi toda uma construção. Eu fui trocentas mil vezes estagiária. Exato. E eu falo assim e outra, né, esse é meu ponto de vista, né, você pode Uhum, aceitar ou quem tá ouvindo aqui, vendo a gente, pode aceitar também. Eu brinco assim, exato. eu brinco que é músico, é artista de uma música só, que faz sucesso de uma música só. Você vê essas pessoas que fazem o sucesso relâmpago, cadê elas depois de um tempo, né? Então, essa construção de pouquinho é o que vai fazer você perdurar por mais tempo, né? Eu estava apontando esses dias que alguém me perguntou, eu tenho quase 15 anos, né, só no mundo de terapias alternativas, fora o tempo de psicóloga e tudo mais. Então, né, e pensa que é uma construção para você durar todo esse tempo que você tá. Sim, exato. E aí foi isso que eu fui me relembrando muito, né? Eu sempre estava brincando, assim, que eu estava nesse ponto que a Fer falou, assim, não, você tá indo num ponto que quando tá na hora de virar, eu estava pensando em desistir, que foi o momento que eu falei com a Fer, né? Primeira vez. É, e exatamente, eu comecei a me lembrar muito disso depois das nossas conversas, né? Porque fui estagiária de 3, 4 empresas e depois consegui o primeiro trabalho, e depois isso, e depois aquilo, e continuo estudando, e continuo. É todo um processo, né? Então eu acho que muitas vezes, né, o nosso mundo tá muito acelerado, a gente sabe que as coisas acontecem muito rápido, mas às vezes tinha um lado meu e às vezes de muita gente que pode estar assistindo também, que fala assim, nossa, tem que acontecer, tipo, até amanhã. Mas é um processo também, né? Tudo é comparação com a gravidez, né? Leva 9 meses para nascer, né? Não fica Exatamente, pronto um dia. ótima comparação. É bem isso mesmo, né. E eu queria que você trouxesse uma coisa sua, Paty, que você acha que não pode faltar no seu dia a dia como empreendedora, na sua organização do tempo, que você pode falar, assim, que é primordial para você, como dica e Tá. quem quiser, né, pode aceitar ou não. Uhum. Uhum, tá. A primeira coisa, assim, né, é ter uma rotina, né, porque tentar pelo menos ter uma rotina mais organizada, porque isso foi uma das coisas que estava pegando para mim também, né. Porque, vamos lá, quando eu estava trabalhando na empresa, tinha reunião, tinha isso. Então, assim, as coisas começaram a melhorar para mim no meu negócio quando eu comecei a ter mais uma rotina. Não precisa ser extremamente rígida, mas assim, tal horário da manhã eu faço uma parte mais administrativa, né? Nem que seja 3 vezes por semana. Tentar, assim, estabelecer uma rotina até de atendimentos. É claro que às vezes o atendimento, às vezes a pessoa não consegue encaixar naqueles horários, mas por exemplo, eu abri a minha agenda e eu coloco determinados horários, que aqueles horários são para atendimento, porque isso acaba até sendo uma manifestação, né? Então, assim, ter uma organização, assim, pelo menos mais básica, assim, de pelo menos esse horário eu vou fazer coisas mais administrativas, esse horário tá mais para atender, esse horário para estudar, né? Porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar, então isso é importante para mim. E eu também gosto de deixar um horário para fazer alguma coisa divertida durante o dia, porque se deixar, eu passo o dia inteiro. Eu É. gosto muito de trabalhar, isso é meio parecido com a Fernanda, mas Mas é porque não eu merece coloco. trabalho, né. Mas eu coloco uma hora, assim, pra fazer alguma coisa Sim. que seja um pouco mais divertida, até porque eu brinco que é o horário da minha criança interior, sabe? Então, eu faço alguma coisa que seja divertida pra mim. Então, eu danço sozinha em casa, não é nada, assim, extremamente É uma complexo, né? musiquinha, né, eu também faço isso, quando eu É, vi você postando, eu falei: "Nossa, muito eu". então. E eu acho que é muito importante, para mim ajudou muito ter essa ideia de rotina, que não precisa ser extremamente rígida, mas Não, ter e um isso é pouco, legal de você para trazer, porque, ajudar. por exemplo, já aconteceu, né, nesse tempo que a gente tá de parceira, você virar e falar assim: "Não, segunda-feira é o dia que eu faço tal coisa", mas a gente acabou criando um compromisso na segunda, você falou: "Tá bom, eu mudo pra cá e eu faço esse compromisso aqui". Então não é uma rotina ferro e fogo, eu falo, mas Sim. também é uma coisa que você consiga gerenciar pra você ter em mente as tarefas que você tem que fazer. Uhum. Eu aprendi com alguém ou em algum lugar que eu não lembro, né, que a gente também nunca pode deixar, teoricamente, né, não é para deixar o nosso tempo 100% reservado, porque
sempre acontece alguma coisinha que a gente precisa, né, É. às vezes mexer, né. Eu não sei eu não lembro da onde, mas eu lembro que essa pessoa falava assim: "No máximo 70% do seu tempo é reservado, porque o resto você precisa ter um pouco de". Sim, e quando eu trabalho com as pessoas em administração do tempo, eu sempre falo: contempla, né, os 15 minutos para tomar um café, os 15 minutos você vai no banheiro para responder o WhatsApp, né, aí você vai ter o 100% do seu tempo preenchido, mas você também vai estar preenchido com folgas, com as coisas que às vezes a gente não considera, né, quando a gente faz a administração do tempo. Cara, a gente é ser humano, a gente tem que parar para tomar banho, a gente tem que parar para ir no banheiro, a gente tem que parar para comer, né. Então são Uhum, coisas que às vezes as pessoas não contemplam na administração do tempo, e aí onde elas uhum. começam a atrasar, começam, né, a ficar frustradas, porque não contemplam essas coisas, né. E até o negócio da agenda cheia, né, o negócio da agenda cheia, porque daí a pessoa também quer ter agenda cheia e ela não deixa nem o intervalo pra ela fazer xixi com entre um atendimento e o outro, e aí gera frustração e vai para o contrário, né, o contrário, né, você tipo, você não quer criar aquilo pra você, né, não E quer não viver é daquele só isso, jeito, né, eu não. penso assim: "Ok, você não tem tempo para você", e aí você começa a atrasar cliente, e aí você perde seu profissionalismo, porque você está atrasando. Sim, 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 porque, nossa, e isso é complicado, porque o que acontece, né, a gente, por exemplo, sei lá, você marca atendimento de 1 hora, né, às vezes não consegue, mas eu tento pelo menos deixar um intervalinho entre um e o outro quando dá ali, né, eu já programo mais ou menos com um intervalinho, para justamente até, assim, para você levantar um pouco da cadeira também, porque aquele negócio, né, que às vezes a gente se esquece muito, eu me esquecia muito disso, que tem o tempo de, né, de cuidar de mim também, né, eu não posso ficar o dia inteiro Sim, sentado na mas eu cadeira sem faço a tomar mesma coisa, as minhas sessões são de nada. 1 hora, mas eu deixo, tipo, um intervalo de meia hora entre uma Uhum, sessão e outra para justamente, é a hora de responder meus zaps, é para eu ir no banheiro, uhum, se eu quiser eu danço, né, e aí eu faço sim. qualquer coisa ali naquela minha meia hora. Até porque tem sessão que eu falo: "Sessão nunca vai 1 hora", porque até a hora que a pessoa vira e fala: "Oi, tudo bem, como você tá?", né, e até a hora Sim, de você se despedir, pelo menos uns 5, 10 minutos aí foi a mais. sim, sim. E às vezes falta, por exemplo, a gente tá ali atendendo, às vezes você sabe que falta, tipo, mais uns 5 minutinhos pra você finalizar alguma coisa, você não vai: "Ah, terminou o nosso horário, tchau". Tá, terminou o nosso horário, tchau. Tudo bem, né, quando a gente percebe que vai rapidinho, né, às vezes acaba estendendo um pouco e tá tudo certo, né, de vez em quando, né. Então, é importante ter assim, ter mais ou menos um horário, uma organização pra mim, né, ficou importante, mas ter um pouco de flexibilidade também, né. Sim. E é legal você trazer a questão da agenda cheia, porque tem outro ponto que as pessoas não pensam da agenda cheia. E aí, como você vai fazer seus posts, né? Ou como que você vai, né, eh, ter tempo para você? E eu queria que você trouxesse um pouco disso também, porque não é sustentável nem para a saúde física, né? Sim, você sabe que eu estava também, outra coisa que eu estava lá quando eu estava quando eu estava pensando em desistir, eu estava pensando assim: "Ah, mas eu estava justamente nisso, eu queria ter tanta minha agenda cheia e tal". E aí eu comecei a me conectar, porque o que que aconteceu, né, como eu já falei, quando eu saí lá do outro trabalho, não foi por não gostar do trabalho, mas eu tinha uma rotina muito insana, literalmente. E eu comecei a perceber que eu não estava vivendo a minha vida, né, eu não tinha tempo pra, sabe, de vez em quando: "Ai, posso sair tal horário e ir no cinema", eu gosto de ver filme também, né, então eu não estava tendo uma rotina saudável. E aí eu comecei a me ligar que eu estava recriando aquilo, sabe, aí eu falei assim: "Nossa, mas eu estou saindo de uma empresa em que eu trabalho às vezes das 7 até às 7, até meia-noite se deixasse, às vezes final de semana, feriado e tudo mais, onde eu não tenho a opção, né, de ter uma vida diferente", porque a mudança para terapia foi eu gosto mais de terapia, mas é também olhar para uma vida um pouco mais equilibrada, sabe, porque o tempo vai passando e eu falei assim: "Nossa, eu não estou vivendo a minha vida junto, né, eu estou só trabalhando". Quem gosta muito de trabalhar aí entra nessas, né, às vezes. É, mas é uma coisa que a gente pra quem quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem que se policiar, porque não parece trabalho, mas a gente também tem que perceber: "Opa, espera, tenho família, tenho o meu lazer, tenho o meu cabelo, tenho minha unha", qualquer coisa que você queira colocar ali que é pra você. Sim, sim, exato. E aí eu vi que eu estava começando meio que recriar aquilo, porque daí, por exemplo, assim, quando eu não estava com muito cliente, eu estava assim, ou claro, eu gosto de estudar também, né, ou eu estava estudando muito, mas eu sempre estava muito atarefada, e aí eu parei e falei assim: "Ué", eu comecei a me sentir da mesma forma que eu me sentia antes. E aí eu falei assim: "Ué, mas eu
sair para escolher uma vida diferente, e aí eu tô com essa história de agenda cheia, agenda cheia, agenda cheia na cabeça, e tô querendo recriar o que eu tinha antes, e não é esse é o objetivo. Eu não tô dizendo que a pessoa não pode atender muitas horas, mas eu acho que também cada pessoa tem tem a sua quantidade, né? Tem gente que pode atender, sei lá, eu tô chutando números aqui, né? Mas, sei lá, tem gente que talvez atenda 8 pessoas e para ela tá bom. E tem pessoas que só 3, 4 é o que ela. E E não é assim, é só isso, entender o né, seu, Paty, eu né? penso também que é tempo, né, vamos lá, por exemplo, a gente sabe que Uhum. tem época que a gente vai atender um pouco mais, ou que vai dar um esforcinho a mais, entre aspas, e tem outras épocas que você vai estar mais tranquila e tá tudo bem também, né, o que não pode é ficar muito 8 ou 80, não fazer nada, ou fazer demais Uhum. até que uma hora você adoece. Sim, sim, exato, né. E e a gente vê muita, né, principalmente nesse negócio no mundo das terapias, a gente vê as pessoas falando: "Ah, lote a sua agenda, aprenda a lotar a sua agenda". Aí hoje em dia quando eu vejo esses posts, assim, eu falo: "Deus me livre". O universo me livre disso. Não por que nem você falou, né, não significa que em determinados momentos não pode estar mais cheia, mas a ideia que eu não queria, por exemplo, pelo menos para mim, é que isso fosse rotina, como era no trabalho de antes, porque tinha virado uma rotina eu trabalhar muito, muito assim, de uma forma disfuncional, e quando eu vi a minha vida foi passando. E aí eu não estava conseguindo fazer nada. E aí eu falei assim: "Nossa, né, eu troquei, teoricamente também, para ter uma vida mais da forma que eu escolho ter minha vida, e eu estava indo por esse caminho, né". E o quanto daí, na verdade, isso às vezes não puxa a gente para o contrário, porque a gente fica tão estafado, tão desgastado, tão, né, de estar ali, às vezes tá atendendo tanto, por mais que, né, goste de atender, né, a gente cansa, né? E não vai às vezes para o contrário, e aí começa a afastar as pessoas justamente porque você não sabe dizer, Porque eu tipo: falo, "Não, o calma, universo é né". sábio, o criador é sábio, o nome que você quiser colocar para essa energia é sábia, e sabe que você está cansada, então vai começar a falar: "Não vai cliente porque ela tá cansada, não vai, vamos deixar ela descansar". Exato, exato. E aí vai acabar indo para o contrário, né, aí acaba, sei lá, às vezes uma semana você tá com a agenda toda cheia, né, e na outra semana às vezes não aparece ninguém, né, então, é entender é a mesma história, é o meio termo, né, entender o equilíbrio ali que vai às vezes dando uma mudadinha, né, tipo, vai dando uma sobe aqui, desce aqui e tal, mas, no negócio tem isso também, né, no nosso Sim, negócio tem isso também. sim, sim. E Paty, pra gente encerrar, o que que você Uhum. poderia falar para você de ferramenta que você usa, porque você tem várias técnicas, né, de ferramentas que você usa, que você acha que mudou sua vida, que você poderia contribuir com as pessoas? Legal. Primeira coisa, óbvio que eu vou começar falando do Theta. Gente, a meditação do Theta Healing é muito rápida de fazer, né, é muito fácil, né. Então, a primeira coisa, assim, que já foi me trazendo muita consciência foi fazer essa meditação. Então, a Havaiana fala pra gente fazer de manhã, mas não necessariamente eu faço de manhã. Mas às vezes eu tô assim, eu vejo que eu tô, sabe, muito ansiosa, muito ali, o que que eu faço antes? Eu gosto de dar uma parada, respirar e fazer essa meditação rapidinho, assim, ali, porque dá a sensação que eu tenho é que parece que eu volto pra mim, sabe? Sabe, tá presente ali no momento pra parar de ficar na mente Pra mim, a doida. meditação é assim, sabe aquelas coisas que você fica criando caraminhola na cabeça, daí você vira assim: "Ok, não é tanta coisa assim", né, no inglês a gente fala big deal, não é tanta coisa assim, para de fazer tempestade em copo d'água. Isso, exato, exato. Porque, né, a nossa cabeça é muito interessante, né? Começa a criar, assim, criar histórias, né? Você tá aqui, acontece uma coisa e quando você vê, já virou tipo um bicho-papão, que é o brinco, né, de sonho de criança, né? Aí, né, sempre que acontece isso, eu paro, dou uma respirada. A meditação é muito rápida de fazer, mas é, né, parar ali naquele momento e, tipo, me colocar, né, coloca no presente de novo e até consultar muito, né, perguntando, tá, o que que é de tudo que eu tô tá caraminhola, o que que é verdade, o que que não é verdade, né? Então, assim, é aquele voltar pra mim, né? Outra coisa que eu gosto muito também de fazer, que eu acho que mudou muito, é o interessante ponto de vista do Axis, né? Porque antes o que que acontecia, né, as pessoas iam me falando as coisas, né, coisas que são diferentes do que eu acredito, do meu ponto de vista. Tinha uma época que eu ficava irritada, uma época que eu ficava: "Ai, não vou ouvir o que essa pessoa tá falando". Mas quando a gente usa o interessante ponto de vista, fica tudo assim: "Legal, ela pensa diferente de mim, tá tudo certo que ela estiver pensando", né, a vida fica assim, ó, parece pra mim, tira um peso das costas, sabe. É.
Sim. Então, assim, eu gosto bastante eu uso várias coisas do Theta Healing ao longo do dia, né? Por exemplo, Theta eu uso muito, eu sou até suspeito porque eu uso para perguntar. Eu brinco que é quase que uma junção de. Não é uma junção, gente, porque não pode juntar, eu sei disso, mas é quase que uma junção de Axis com Theta Healing, sabe? Eu fecho o olho, vou lá na energia, né, do Criador, né? E faço algumas perguntas e aí, assim, as coisas ficam mais fáceis de resolver. E eu gosto muito porque eu acho que por mais que eu tenha esse lado intuitivo e tal, eu sou muito prática, então eu acho que é muito bom para mim, porque justamente é rápido de fazer, né? Você não tem que parar Sim, a sua vida para fazer, você pode fazer isso em qualquer lugar que você tá. sim. Que legal, legal. E como as pessoas podem te achar? Ah, legal. Então eu tenho uma conta no Instagram que é Paty com Y Binhara. Lá no YouTube também tem um canal que é Paty Binhara também. Eu tenho um Spotify que tem poucos conteúdos, mas tem uns conteúdos legais. Lá é tudo Paty Binhara com Y, tá? Paty com Y Binhara. E é isso, gente. Se vocês quiserem achar mais, conversar, trocar ideia, estou super à disposição. Eu sou parceira aqui do Terapia Integralista, né? Então, também se quiser mandar alguma coisa para a Fer, ela passa para mim. E eu queria muito te agradecer, agradecer a todos vocês que estão aqui ouvindo, vendo a gente agora e no futuro. Uhum. Paty, gratidão pela contribuição que você, Também. assim, e Gratidão. passa a palavra se você quiser encerrar, falar alguma coisa. Não, agradecer também todo mundo que assistiu aí, né? Espero que com certeza essa nossa conversa traz alguma contribuição, insight para as pessoas que estão vendo, né? Se você está assistindo, né, e você já pensou em desistir, pense se não tem outras formas de você fazer as coisas, porque normalmente tem. Então, não, Legal. se você sente no seu coração que isso é para você, você quer persistir, né? Tem outras formas de fazer, né? Sempre tem alguma outra forma. Eu também já caí nessa de achar que não tinha, mas tem. Então não precisa desistir. E é isso, gente. Também agradecer para quem assistiu aqui, agradecer a Fer, Terapia Integralista, pela oportunidade e por tudo que você já me ajudou, né, Fer? Eu sou suspeita pra dizer. Não sou suspeita, a Fer já me ajudou muito, então qualquer coisa também falem com a Fer, gente, que ela pode ajudar vocês. Ai, imagina. Eu acho que, resumindo aqui, né, justamente a conversa, dos mostrar interesse no que e te ouvir, que fez toda a diferença, eu falo, né. Porque é isso que eu percebi quando você chegou, né, faltou alguém te ouvir e É te isso. acolher. E eu É. falo que isso é o que faz toda a diferença, né, quando a gente estava falando nesse podcast inteiro, né, a pessoa poder ouvir, né. Sim. E não existe fórmula mágica, e aí quando a gente ouve o outro, a gente consegue criar a fórmula mágica que é para o outro, né, e que não é universal, porque não existe. Isso, é exato, porque foi exatamente você me ouvindo e entendendo o jeito que era melhor para mim, que é um pouco diferente do jeito que é para você, ou talvez muito, sei lá, mas, isso fez diferença para mim, muita diferença mesmo. Foi o que me ajudou a sair dessa posição de achar que não tinha mais jeito. Que legal. Gratidão, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.